pretensão do paciente ela é aceita pelo médico, a gente nunca ali está pensando que é uma relação jurídica, que é um fato jurídico. Mas basta a gente verificar que, diante da prestação do serviço médico, você vai ter que pagar uma quantia em dinheiro para demonstrar que, mesmo algo que não seja assim tão explícito juridicamente, mas já demonstra uma relação obrigacional. Então, por isso que, sendo relevante, é regulado pela norma jurídica. Ou seja, essa norma jurídica que impõe responsabilidades, impõe faculdades, impõe poderes. A relação médico-paciente, ela não é neutra, ou seja, ela não é juridicamente indiferente. Ela produz efeitos. Basta vermos agora, na exposição do professor Dr. André Dias Pereira, que a opção entre utilizar o medicamento off-label produz justamente responsabilidades. Está dentro das faculdades do médico, ou seja, isso é algo que tem uma relevância jurídica. E esse interesse, justamente, no estudo do direito nessa relação médico-paciente, faz com que eu responda aquela pergunta que foi feita por minha médica, justamente, por que o direito se interessa pelo estudo da relação médico-paciente? Não seria uma atribuição isolada do médico? Isso foi a pergunta que ela fez. E a resposta a essa pergunta, que isso é interessante, porque muitas vezes a plateia não é só de juristas, talvez para juristas seja muito fácil, a plateia muitas vezes é de médicos, de enfermeiros, de pessoas leigas, e tem uma necessidade de saber que essa relação é uma relação de direito, ou seja, a atuação do médico ela é sujeita às regras próprias que justamente dominam a sua conduta no exercício da arte médica e na sua relação com o paciente. A relação médico-paciente é um fato jurídico normatizado que, além de impor direitos e obrigações, determina efeitos jurídicos a esse mesmo comportamento. Então, há um interesse enorme do direito em avaliar esse comportamento. E a gente verifica que a normatização da relação médico-paciente, ela existe desde Hipócrates. O próprio Hipócrates, ao vamos dizer assim, determinar o seu juramento, que o comportamento do médico, ele coloca ali regras que deviam ser obedecidas pelo médico. Então, há uma previsão normativa da relação médico-paciente com regras para a solução de conflitos. Isso já nos leva justamente a verificar se, dentro daquela norma jurídica que foi estabelecida pelo direito, para a relação médico-paciente, se o médico age dentro desse campo de validade. Ou seja, a gente teria, dentro da análise, o caso concreto, agindo o médico desta maneira ou agindo o paciente daquela maneira, a sua atuação é válida ou não é válida? O que diz a ordem jurídica? Então, a norma jurídica que regula a relação médico-paciente, ela se desenvolve no campo da validade, no plano do dever ser, enquanto vontade criada pelo pensamento humano que se dirige a uma conduta que se intenciona obrigatória. Então, nós vamos encontrar uma comunidade jurídica que edita essas normas com o objetivo de que os médicos e os pacientes sigam aquelas determinações quando se verificar aqueles fatos antes previstos. Então, há uma regra e que essas regras são estabelecidas e se intenciona que elas sejam obedecidas pelos médicos e pelos pacientes. A norma, ela evidentemente, ela não pode ser vista de forma isolada, de forma abstrata,
mas ela deve ser vista em confrontação com o caso em concreto. Então, se vier a acontecer, ela vai produzir efeitos determinados por essa própria norma, podendo então, diante da norma e do caso concreto, indagar se a atitude do médico ela é válida ou se ela é inválida. No Brasil, nós temos, para tanto, o Código de Ética Médica, que é a resolução do Conselho Federal de Medicina, e aqui em Portugal, o Código de Deontologia, de 26 de setembro de 2008, que também estabelece regras em relação à relação médico-paciente. Essas regras, voltando a esse mesmo assunto, são modelos de conduta, ou seja, esse modelo de conduta visa determinar que o comportamento e a relação médico-paciente ela seja o mais possível harmônica, ou seja, que haja harmonia, ou seja, o paciente quando se deparar diante do médico, ele seja, vamos dizer, recepcionado nas suas ideias, nos seus interesses, e o médico também seja recepcionado nas suas ideias e interesses em relação ao paciente, ou seja, o paciente aceita as suas indicações, aceita as suas sugestões, mas pode ser que haja desarmonia e pode ser que haja conflitos. E a lei é feita justamente para solucionar esses conflitos, essas desarmonias. Se não houvesse conflito, não seria necessária a lei. A lei ela vai surgir justamente da necessidade de solucionar esse conflito. E aí pode haver o fato do paciente recusar um tratamento médico ou o paciente solicitar um tratamento médico diferente daquele que é indicado por seu médico. Já vamos encontrar aí um conflito. O paciente procura o médico para ser tratado do seu problema, o médico, diante da sua especialização e da lei da artes, intenciona um determinado tratamento, mas pode ser que não haja receptividade, pode ser que o interesse do paciente seja diferente do interesse do médico e pode recusar esse tratamento.